Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos eu e aqui o Alcir, para darmos continuidade ao nosso programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Alcir, muito obrigado pela sua presença. Eu que sou um viajante agora está de volta. No grupo, nesse programa, passei a minha responsabilidade para você, que tem cumprido tão bem, fielmente. Obrigado. E agora o Honório viajou. Fugiu da missão, Honório. É. Gente, nossa audiência, nossos espectadores, um grande abraço, tá? É sempre uma grande alegria estar aqui com vocês. E vamos dar continuidade, então. Havíamos parado na questão 279, que faz referência às relações de além-túmulo, no livro 2º, capítulo 4, sobre a vida espírita. Então vamos ler aqui. Diz assim, Kardec pergunta: todos os espíritos têm reciprocamente acesso uns entre os outros? Pois é, né? Eu acho que isso é uma questão tão bacana, porque quando a gente vai pegando, e você que lê muito doutrina espírita sabe muito melhor do que eu, quantas vezes a gente chega lá do outro lado, eu queria ver meu avô, eu queria ver minha tia, Adilson, será que quando eu vou chegar lá do outro lado eu vou poder ver meu avô? Será que eu vou poder ver minha tia? É uma pergunta que todo mundo se põe, né? Com certeza. E como a gente já vem conversando já umas 2 semanas com os nossos ouvintes, depende. Tem várias coisas que se interpõem aí. A gente tem o registro de André Luiz no livro Nosso Lar, que ele ficou 6 anos no umbral. 8. E ele não via a mãe, né? Muito embora ela estivesse de forma permanente orando por ele, orando a favor dele, querendo que ele se recuperasse, mas ele não a via, A vibração a qual ele emitia o levou a uma região que era propícia a ele. É interessante isso. Cada um de nós se enquadra no mundo espiritual de acordo com o próprio teor vibratório. Isso. Quem tem um nível vibratório mais elevado tem condição de perceber aquele que está num patamar menos elevado. Mas aquele que pode menos, não pode o mais. Quem pode o mais, pode o menos. A vibração, então, seria aquele cartãozinho nosso de passagem para determinados ambientes. Pois é, né? Um crachazinho, o crachá da segurança. O crachá da Aí segurança. como vai elevando o nível, se o seu crachá não permite, se o crachá que você construiu com seus pensamentos, com a sua vivência, com as suas atitudes não é suficiente, você não vai entrar. Aí a gente percebe o equilíbrio das leis divinas. Sim. E a gente vai ver ao longo das demais questões que esse acesso ele só se dá pela elevação espiritual, questão moral do espírito. Você pode ter muito conhecimento, você pode ser o bambambam, mas o seu crachá que lhe dá passagem não é esse conhecimento, não foi o que você tinha quando encarnado, o poder material que o espírito encarnado, então, detinha, não vale nada do outro lado. Ou seja, a titulação lá é outra. É outra. Essa titulação é uma questão moral. É uma questão em que você tenha o bem dentro de você. E eu só gostaria de acrescentar, muito corretamente do que você já colocou até agora, que o primeiro passo do ser é o conhecimento. Como a gente vê aqui no Livro dos Espíritos, o conhecimento engendra o desenvolvimento moral. Se você não sabe, você não consegue avaliar se uma coisa é boa ou se ela é menos boa. Então, primeiro você tem que conhecer. Mas depois do conhecimento, a gente tem que adquirir essa percepção do que é bom e começar a vivenciar o que é bom, começar a transformar esse mundo interno para poder vivenciá-lo fora, na interação com os outros seres humanos, para quando a gente chegar do outro lado, a gente está num teor vibratório mais elevado e com um crachá que nos dê passe livre. E aí a gente vai ver as demais questões quando existe essa relação. Como é que funciona essa relação dos espíritos superiores com os espíritos inferiores? Mas vamos ver o que ele nos responde. O Espírito da Verdade nos dá.
refazendo a pergunta aqui, né? Todos os espíritos têm reciprocamente acesso uns entre os outros? A resposta: os bons vão para toda parte. Olha só. Tem mais liberdade. E é preciso que seja assim para que possam exercer sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que estes não as perturbem com as suas más paixões. Aí a gente vê exatamente como os espíritos podem, ao querer nos ajudar, adentrar, né, e tendo essa questão moral elevada, ir a qualquer ambiente. E sem, como você bem lembrou, serem percebidos. O inverso, nem consegue. Não vai nem conseguir, porque ele não vai nem saber onde é que fica. Ele não vai conseguir imaginar aquilo, para imaginar um caminho, né? E é interessante que, às vezes, a gente que vive num mundo 3D, né? 4D, se você colocar o tempo, às vezes a gente não percebe. Tá o Adilson, tá o Alcir, aqui em volta de nós, aqui do lado está o pessoal da produção, mas aqui dentro conosco estão os espíritos. Isso. Ou seja, eles estão no mesmo tempo, eles estão no mesmo espaço, né? Mas nós não os estamos percebendo. Eles nos percebem, estão aqui vivenciando. Por quê? Porque nós estamos numa faixa vibracional na matéria mais baixa. Mais baixa. Né? E entre eles, aqueles menos elevados, se conseguiram chegar aqui, né? Estamos dentro de uma casa que tem a proteção da espiritualidade superior, então não é deles estarem aqui, mas a espiritualidade amiga está aqui em volta e nós não os percebemos. De forma semelhante acontece lá. Porque às vezes a gente pensa que não, ele vai lá. Não, é aqui. E o que é só elevar a vibração e ele está aqui em outra realidade. Interessante que quando você estava falando, me veio aqui a passagem lá do Nosso Lar, daquele espírito que havia sido, então, uma enfermeira. Aborteira. Que fazia inúmeros abortos. E ela, então, era caracterizada como uma velhinha. Ela chegou até as portas do Nosso Lar. E vamos lembrar que o Nosso Lar está numa região umbral, né? Umbral médio, né? Umbral médio, está lá. E ela, então, consegue vencer as barreiras. Barreiras iniciais. Porque existem proteções iniciais até chegar, então, ao portão de entrada. Quando ela ali adentra, chegou... Tá o segurança. Tá. Primeiro, o segurança que percebe, então, a condição espiritual dela não permite a entrada, causa toda aquela comoção daqueles que não se aperceberam da característica daquele espírito. Vai a Narcisa, vai o André, e começa, então, porque todo aquele jogo, aquela preocupação de receber aquele espírito... Afinal, é caridade ou não é caridade? É para receber ou não é para receber? E aí o chefe da segurança do lar é chamado para o ambiente e ele chama a atenção da Narcisa e lembra assim, você não está vendo os pontos negros? André, presta atenção. Tá? Tem uns pontinhos, né, que cada condição de aborto que ela participou, cada irmãozinho, né, que entrou em desequilíbrio, ficou marcado no perispírito dela. E aí mostrava que a condição moral daquele espírito era de vampiro. Ele sugava a energia. Né? Então, quando ele faz a leitura e fala para ela que, infelizmente, ela não pode adentrar, porque ela se mostra quem ela era. Né? Então, isso aí. Veja que ela, no nível de vibração dela, ela poderia até adentrar, mas se ela adentrasse, o que é que ela ia fazer? Perturbar os trabalhos. Perturbar os trabalhos, como aqui tem demonstrado. Por isso que eles não podem. Porque eles desequilibram o ambiente, né? Daí a nossa necessidade, aí a gente pode estar falando assim, bom, mas e o que isso tem a dizer com o nosso dia a dia, já que o programa nos propõe esse conhecimento na nossa vida diária? Isso. Olha, o Evangelho no Lar, vamos lá fazer o Evangelho no Lar? Porque quando a gente faz o Evangelho no Lar, nós fazemos uma limpeza espiritual da nossa casa, onde nós habitamos, onde nós dormimos, nós envolvemos a nossa residência numa proteção magnética, impedindo que espíritos que queiram perturbar adentrem o ambiente. Agora, basta para isso eu só fazer o Evangelho no Lar uma vez por semana? Como é que aquela energia do Evangelho no Lar vai permanecer constante?
é a minha postura. Como eu penso, como eu sinto, como eu estou agindo com os meus filhos, a minha esposa, os amigos que eu recebo, o tipo de filme que eu estou assistindo no lar, tipo de livro que eu estou lendo, porque se eu estou numa condição de padrão vibracional elevado, essa energia é mantida. Mas se eu vou ler um livro não cristão, de agressão, né, de sensualidade, ou se eu tenho comportamentos agressivos, eu quebro aquela energia e convido espíritos inferiores a adentrarem, porque eles vão querer adentrar. Interessante, né? A gente vai construindo o nosso ambiente dentro do coração, no nosso lar também. Isso. É interessante. A gente vai criando uma faixa vibratória dominante. Dominante. É onde você for, a sua energia ela expande e naturalmente há uma proteção. Onde você estiver, com aquelas pessoas que estarão ao seu lado serão beneficiadas com isso. Isso é muito bom. Interessante. Então, 280. Qual a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Legal, né? Porque essa pergunta é muito objetiva, né? Porque a gente está... Primeiro, é de se colocar uma coisa que eu, pessoalmente, não acredito que exista alguém completamente mau, né? E dentro da realidade do nosso planeta, são muitos poucos os espíritos que nós podemos dizer, não, esses são completamente bons. Então, nós somos menos ou mais bons. Horrível, né? Mas tá, é isso, a ideia é essa mesmo, né? Outros têm mais maldade, outros têm menos maldade dentro do coração. Então, existem várias gradações. Mas, basicamente, quem vive para o bem, o que quer? Quer harmonia. Isso. Quer paz. Né? Quer vivenciar os valores do Cristo em suas vidas. Quer construir no seu lar essa harmonia da paz do Cristo. Né? Quer auxiliar quem vem do lado, quem vem atrás. Né? Porque quem é bom realmente, quer que quem está do lado viva bem. A gente não consegue pensar em construir um ambiente, uma sociedade que seja boa só para mim, só para você. Quem é bom não quer assim. Ele quer aquilo que é bom para todo mundo. Isso. E a gente vai tentar buscar os caminhos para que isso aconteça. A gente quer que as pessoas que estão num processo que a gente perceba ou ache que estão numa faixa não tão boa, que eles consigam elevar seus pensamentos, que eles consigam construir nos corações deles aquela mesma paz que a gente está começando a perceber. Né? Então eu acho que isso se reflete de forma semelhante na espiritualidade. O que é interessante também, quando você estava falando dos espíritos bons, o que é que acontece? Vamos pegar lá na nossa criação, como está na questão 115 do Livro dos Espíritos, que nos fala que nós fomos criados simples e ignorantes, né? Isso. Então, assim, a simplicidade é a nossa estrutura, né? Vamos lá, o ser mais simples, viajando desde do reino mineral, vegetal, animal, e chegamos no reino nominal quando a gente então conquista a razão. E a simplicidade vem dessa estrutura, a ignorância é a ausência da experiência, das existências. Então, assim, nesse processo de evolução, você só pode conhecer o bem, o amor, quando você o vivencia. E assim, quando a gente adentra na fase nominal, nós somos inexperientes. Então, há um estado ainda de ignorância. Então, o mal, na verdade, é a presença da ignorância do bem. É aquela velha história, né? Não existe sombra, existe ausência de luz. De luz. Então, assim, não existe o mal. Existe a ausência do bem por um estado de ignorância que Perfeito. é temporário. Né? Ele é temporário. Então, os espíritos que já têm o conhecimento e vivenciam o bem, sabem que o Adilson um dia vai melhorar e vai compreender o que eles hoje compreendem. Então, por isso que existe esse amor. Esse amor, assim, olha, quando eu olho para o outro, eu olho com compaixão. Porque eu sei que ele está passando por um momento de ilusão. Pior que você fala isso, eu fico lembrando, não sei onde que eu estava, Jesus nunca precisou perdoar ninguém. Mas não precisou por quê? Estava lá
o legionário chicoteando ele, e ele estava olhando com o coração bom. Por quê? Porque ele não estava vendo aquele legionário. Ele já percebia naquele legionário o futuro arcanjo. Sim. Ele está vendo aquele ser do ar que está lá no futuro, que está ainda crescendo, germinando, e um dia florescerá. Sim. Né? E é interessante você colocar isso, porque quando a gente começa a perceber o outro, não apenas como alguém como eu, mas alguém que vai evoluir, Isso. que vai chegar lá, talvez seja um bom caminho para a gente começar a tolerar mais o outro, o próximo, e a gente consiga construir dentro de nós mesmos o processo mental necessário para amar ao próximo. Aí quando você traz o exemplo esse que você nos deu, às vezes quando eu estou dando alguma palestra ou dando aula, eu sempre, principalmente quando a gente vai falar de Deus, né? Eu brinco assim, eu falo assim, Deus não perdoa. Não. Aí as pessoas... Onde é que esse cara vai parar com esse papo? Onde é que você quer chegar com Deus não perdoa? Vamos lá. O perdão, ele é uma característica, ele é um estado emocional que tem como resultado você superar uma mágoa. A mágoa tem que estar lá para existir perdão. Só existe perdão se houver mágoa. Ora, será que Deus vai ficar com mágoa de mim? Só se ele for humano igual eu, né? Aí é que tá. Entendeu? Então, assim, o Cristo já chegou num estágio onde ele, antes de prever a vinda dele, já sabia tudo o que acontecia, o que seria preciso, e ele então se predispõe a vivenciar isso, sabendo que alguns espíritos viveriam determinados papéis, respondendo pelas suas ações, mas vivenciariam esses papéis, onde a agressividade estivesse presente. Porque para despertar nos outros o que se deve e o que não se deve fazer. Por isso que ele fala, Pedro, embainha a tua espada, porque com quem espada quem fere... fere, com ferro será ferido. Com a espada será ferido por ela. Então, veja só, eu tenho que me desarmar. Essa é a condição. Né? E os espíritos bons, eles são bons porque eles não guardam mágoa. A gente, quando tem um filho pequeno, e o filho pequeno está com os dentinhos para nascer, chora, né? Chora muito, não. De vez em quando dá umas mordidas aqui que dói. Sim. E você vai ficar com raiva da criança, vai bater na criança porque ele lhe machucou, quando aquilo ali é muito mais um alívio, um desespero daquela dor, daquilo... Está buscando um alívio. Um alívio. E o espírito ignorante, ele também busca alívio. Porque muitas vezes aquele que tem raiva, aquele que passa por um processo de ódio, que está passando por um processo de angústia, ele quer colocar aquilo para fora e ao colocar aquilo para fora, ele agride. Mas ele ali está procurando alívio. E muitas vezes com a agressão ele alivia. Então o espírito superior, ao perceber isso, ele sabe que é um estágio de ignorância. Ele precisa passar por experiências doloridas sim, para se recuperar e vamos dizer assim, se entender dentro desse processo. Aí é onde a gente fala, quando você tiver um parente, um amigo, quando você tiver um vizinho, colega de trabalho, que seja agressivo, tenha compaixão, ore por ele. É aí o nosso papel. Porque se eu elevo a minha vibração da questão anterior, eu emito essa energia positiva que vai envolvê-lo. Se eu tenho compaixão por ele, eu não guardo mágoa. Então, em vez de eu falar, lá vem um Adilson. E cá entre nós, é uma prova de inteligência, porque você sai da faixa vibratória dele e ele não vai te atingir mais. Então, são condições que a gente tem que mudar. Ninguém está dizendo que isso é fácil. Não. Isso é muito difícil. Como os outros. Fosse fácil, já estávamos todos arcangélicos. Exato. Então, assim, mas é um exercício diário, uma busca no crescimento moral e espiritual. Aí vamos repetir a pergunta para ler a resposta, né? Aqui. Qual a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons se empenham no combate das más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. Isso é uma missão. Olha que beleza. Pois é, né? A gente está... Primeiro a gente tem que construir a nossa própria casa num solo firme, né? E quando você consegue construir essa casa,
Você quer trazer outros para construírem suas próprias casas? Nem. Né? A gente quer. A gente tem que trabalhar, a gente vai construindo aos poucos. Com certeza. Então vamos para mais uma questão, a 281. Vamos lá. Por que os espíritos inferiores se comprazem em levar-nos ao mal? Pois é, você arranhou essa questão ainda há pouco, né? Uhum. Você arranhou ela há pouco porque quem está no mal é porque ele não conhece o bem. Isso é verdade. Quem está no mal, ele ainda não teve a possibilidade de sentir no seu coração a alegria, de perceber a alegria que Jesus vive, de perceber a alegria que os apóstolos aos poucos adquiriram, de poder se aproximar dele novamente. Vamos botar dentro da doutrina espírita. Toda e qualquer pessoa que se refere ao Chico falava do bem-estar, da alegria, uma alegria pura, de uma alegria sem desdobramentos outros, de estar próximo ao Chico. Vamos falar de uma coisa próxima, né? Porque ainda tem gente encarnada que convive com o Chico. Poxa, se eu não conheço isso, primeiro eu tenho raiva, depois eu tenho inveja. Depois eu quero ferir, eu quero agredir. Quem tem aquilo que eu não quero, eu vou ter um reflexo infantil de querer quebrar o brinquedo do meu irmãozinho, do meu amiguinho. Então eu vou botar o pé na frente dele, eu vou querer chutar ele quando ele estiver olhando para o outro lado. Furtar o brinquedo dele. Eu vou querer roubar a alegria dele. Né? E é interessante quando a gente começa a perceber que quem não está nessa realidade, sente falta dessa realidade, reage de formas agressivas e violentas porque não conhece, a gente começa a compreender, não no sentido de querer o mal, mas de compreender o que ali existe. Né? Eu acho que é por aí. Com certeza. É interessante, né? A gente que trabalha, você trabalha em grupo mediúnico. Também. Então, quando a gente está nos trabalhos mediúnicos, onde a gente tem oportunidade, vamos dizer assim, uma oportunidade mais real de termos o contato... um contato próximo com ele. E são duas realidades que naquele momento se encontram. Se encontram e que tem tudo a ver com a pergunta. Tem. E é interessante, eu não sei como é que você faz, né? Eu, muito mais inexperiente, a primeira coisa que eu digo é: seja bem-vindo a essa casa de Jesus. Certíssimo. Porque não está errado. Não. Essa eu não erro. Essa eu não erro. Eu não estou chamando ele de meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, porque ele pode se ofender, dependendo. Mas seja bem-vindo a essa casa de Jesus. Mas peraí, cara. Mas o que é que ele faz? Seja bem-vindo. Se você não acredita em Jesus, é outra conversa. Vamos conversar sobre isso. Mas você é bem-vindo. Isso é importante. Mas nessa relação, num trabalho, para aqueles que não conhecem a doutrina e estão nos escutando, um trabalho de mediúnico, de desobsessão, que a gente chama, é a oportunidade que nós temos de, na utilização em uma mesa de médiuns, recebermos irmãos sofredores que nesse estágio de ignorância... E muitas vezes não sabem que sofrem. Não sabem. Eles estão voltados ao mal porque eles estão buscando a justiça deles. O que, na verdade, seria um estágio de vingança, porque eles se sentem prejudicados por muitos que realmente o prejudicaram, passou por um processo de dor, e aí eu sempre brinco no grupo, eu falo, gente... É nós na foto. Com certeza. A gente não é bonzinho, não, gente. Vocês estão aqui atrás da gente, é que a gente está devendo mesmo. E nessa figuração, nós temos um irmão que ele quer a vingança e ele quer arrastar o outro para a dor em que ele se encontra. Então, o primeiro ponto Por que você é melhor do que eu? Pois é. Né? E assim, e como ele está ali ligado a alguém, e se ele não estiver ligado a nenhum ali, já seja um estado, vamos dizer assim... neutralidade. No psiquismo patológico, ou seja, ele mentalmente e emocionalmente, ele já está doente. Então ele permanece doente, então ele não aceita a alegria dos outros, porque ele se sente agredido pela alegria. E ele quer buscar, então, essa igualdade. Falar assim, você não merece ser feliz porque eu não sou feliz.
é um estágio mental e emocional. Existe uma doença aí que precisa ser tratada. Aí ele vem nos alcançar porque ele não é feliz. Ele diz, você também não merece ser feliz. O Deus que você defende, ele não existe porque ele não existiu para mim. Como é que ele pode ser bom se ele está te protegendo e a mim não? A mim não. Então, assim, esses irmãos, eles precisam ser envolvidos com muito amor e carinho, porque é a energia que quebra toda essa raiva, todo esse rancor. Então, se a gente os recebe como você está bem recebendo, né? Que seja ele bem-vindo, ele normalmente fala, eu não sou bem-vindo aqui, eu não queria estar aqui. A resposta padrão é essa. A resposta é essa, né? Eu não queria estar aqui, vocês me arrastaram, me trouxeram. Aí muitos dizem assim, eu não sei nem como eu vim parar aqui. Como é que eu cheguei aqui? Então, é a energia do amor que nós vamos quebrar esse padrão. Então, no nosso dia a dia, nós vamos conviver com muitos espíritos encarnados, vivos, que também não vão aceitar a nossa alegria, a nossa felicidade. E aí a gente vai, às vezes, vivenciar com um colega de trabalho que quer sabotar o nosso trabalho. Nós vamos encontrar isso. Nós vamos encontrar isso na própria família. E às vezes a gente fala assim, Senhor, o que eu fiz para merecer a presença desse nosso irmão? Uma pergunta que você acaba descobrindo. E precisamos descobrir, porque é isso que nos liberta. Então, veja só, ao mudarmos a nossa frequência, com certeza esses irmãos também mudarão, porque só o amor transforma. Então, se eu quero fazer com que esses espíritos saiam desse estágio patológico na questão psíquica e emocional da doença da ignorância, que buscam fazer o mal pela inveja. Interessante. Né? Isso que você fala é muito interessante. O que você está construindo é o seguinte, a mudança do outro que está do meu lado, porque nós temos uma ligação, começa em mim. Isso, perfeito. E nosso tempo está voando. E vamos ler a pergunta. Vamos ler a resposta aqui. A pergunta e a resposta. Por que os espíritos inferiores se comprazem em levar-nos ao mal? Por inveja de não terem merecido estar entre os bons. Seu desejo é impedir, o quanto possam, os espíritos inexperientes de alcançarem o bem supremo. Querem que os outros experimentem aquilo que eles mesmos experimentam. Não vedes o mesmo entre vós? Pois é, interessante esse não vê outro vós, não vedes o mesmo entre vós, porque é o que a gente vivencia, isso, né? Perfeito. A gente vive no trabalho, na família, na igreja, na comunidade onde a gente está. Isso. Bom, meus queridos amigos, a gente foi das 279 a 281. Queremos agradecer a presença de todos. Lembrando que qualquer dúvida, né, entre em contato. Dúvida, crítica, sugestão, né, comentário. O nosso e-mail. radio@comunhãoespírita.com. Beleza. E a gente aguarda e, na medida do possível, a gente vai respondendo, né? Isso. Um abraço a todos, muito obrigado pelo carinho. Alcime, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, gente. Forte abraço. Forte abraço.